Começa aqui na RDC TV, mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análises e debates diários. Você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da NET e pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Esta emissora é multiplataformas. Na sua tela está aparecendo os nossos endereços dos mais variados. Não deixe de curtir, compartilhar, de enviar o programa adiante, de mandar a sua mensagem. São múltiplas as opções. Você também pode enviar pelo WhatsApp. Em suma, participe. Você também é um debatedor aqui do nosso programa. Eu gostaria de agradecer as mensagens que foram enviadas ontem em relação ao programa de reestreia do Cruzando as Conversas. Nós estamos nesta primeira semana de volta à normalidade aqui na nossa programação, depois do plantão coronavírus. E vamos hoje centrar a nossa discussão no tema da saúde pública. Nós temos muito assunto a ser tratado aqui. Vamos também a Brasília com o João Carlos Silva, com os comentários dele sobre os acontecimentos do momento. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color atendendo através do WhatsApp. Não deixe de ter os serviços da Porto Color na sua casa pelas ferramentas digitais. Antes de tratarmos de tudo isso, eu quero falar sobre um assunto que não tem nada a ver com saúde, que não tem nada a ver com Brasília, mas que tem a ver com civilização. E eu gosto de tratar desse assunto. O debate da civilização é fundamental. Nós temos que compreender a nossa sociedade, como nós chegamos até aqui. E eu acho que há, em certa medida, por trás de grupos de manifestação que se mobilizam através do sentimentalismo, um grau elevado de estupidez e desconhecimento, que nos levou a certas imagens lamentáveis vistas no final de semana, notadamente na Inglaterra. Guilherme, mas por que você está falando da Inglaterra? O debate civilizatório envolve diversos países, alguns deles fundantes do sistema de governança, da sociedade e, obviamente, das relações que nós mantemos uns para com os outros dentro de um sistema democrático de governo. E vamos lá. A depredação da estátua de Winston Churchill, que nós vimos, é uma grave ofensa à própria história do Ocidente e uma ofensa às liberdades das quais nós todos desfrutamos, e dos europeus em particular, que tem o Winston Churchill, o grande defensor e o grande sustentáculo de defesa em relação ao avanço nazifascista nos anos 40. Ninguém mais do que Winston Churchill desempenha esse papel. Então, esses manifestantes que foram lá na estátua do Churchill e a rabiscaram, a picharam, o chamando de racista, e basicamente, e aí estão as imagens, o chamando de racista, e vejam que tem um sujeito ali que vai lá e tira uma parte das ofensas que foram colocadas contra ele na estátua. Esses que foram lá se manifestam contra um herói do combate ao fascismo e um herói do combate ao nazismo. Um herói da humanidade. Um herói da humanidade, portanto, não é, Walter? Mas não fica apenas nisso, meus caros, porque esta foi uma das estátuas que foram depredadas. Nós tivemos uma outra, que foi em Bristol, do Edward Colston. A polêmica aqui, porque Edward Colston era traficante de escravos. O busto dele, a estátua dele, foi jogada num rio qualquer. E daí tinha até gente nas redes sociais dizendo assim, este é o lugar para homenagens a traficantes de escravos. E eu não defendo escravidão, muito pelo contrário. Acho que nós todos aqui, em uníssono, repudiamos o racismo e, obviamente, somos contra a escravatura. Agora, vamos lá, se nós pegarmos esse ato que foi feito e o dimensionarmos, passando a fazer isso com tudo e qualquer coisa relacionada ao racismo e à escravidão, então nós vamos ter que chegar a certos limites de conduta que vão nos fazer
botar abaixo o Coliseu. Porque, afinal de contas, o Coliseu era o templo onde a escravidão era espetacularizada. Os gladiadores eram escravos. Entretanto, hoje em dia as pessoas formam fila, ou pelo menos formavam antes da pandemia, para tirar fotos ali, para visitar. E da mesma forma nós podemos mencionar as pirâmides. E da mesma forma nós podemos mencionar Tiradentes, que era dono de escravos. Enfim, nós vamos depredar a história porque não gostamos desse ou daquele, porque achamos que um comportamento que era padrão em determinado século já não serve no século XXI ou é inadequado à luz da sociedade que hoje nós construímos através da evolução. Ou arrancar a estátua do Bento Gonçalves ali da Avenida Zen em Porto Alegre. Também? Porque no bojo da Revolução Farroupilha existiu a questão dos porongos, que foram massacrados, num episódio até hoje que ninguém sabe, que teriam sido traídos os negros que lutaram a favor da causa Farroupilha, e que termina, o único verdadeiramente abolicionista que tinha ali era o Neto, né, que morre no exílio, está enterrado lá em Bagé hoje. E aí, então, se a gente for por esse lado, vai acabar fazendo Terra arrasada, tábula rasa, e tem que arrancar a estátua do Marechal Osório, que está ali na Praça da Alfândega, tem que arrancar a estátua do Bento Gonçalves, que tá ali na Azenha. Vamos ter que começar a fazer Não vai sobrar muita coisa. Não vai sobrar muita coisa. Então é isso. Não, Acho e outra que coisa, esse é o debate da civilização. O pior é isso. Ó. Começa a fazer esse discurso, e aí eu estava vendo... eu fui convidado pela Marinha no ano passado e a gente foi à Antártida. E estava a Sônia Bride. E eu sigo o Twitter da Sônia Bride. E ela começou a falar nesse mesmo discurso relativista, de adoradores e torturadores. E eu fiquei pensando o seguinte, mas vem cá, nesse aspecto não se salva ninguém. Porque um lado está idolatrando o Che Guevara. E o Che tinha, e as revoluções têm no paredão um lugar comum. Inclusive com perseguição aos homossexuais. Sim, Che Guevara era homofóbico. O Che Guevara era homofóbico e a tortura e a perseguição e a intolerância é uma característica de todas as revoluções, ou à esquerda ou à direita. Então não cabe esse discurso de que um lado da história da humanidade detém o monopólio das virtudes, ou da moral, como a gente estava falando aqui, eu e o Eduardo, e o outro lado encerra o mal absoluto. Isso é um maniqueísmo, né, que é aquele pensamento que divide o mundo em dois lados e que um lado é dono das virtudes e da razão e o outro lado encarna todo o mal, e algo que é irreal, que se presta só por uma narrativa de quem quer aliciar pessoas e enganar pessoas. Eu ia fechar só o meu comentário inicial, lembrando do episódio em Porto Alegre. Nós tivemos a disputa do nome de rua entre a Avenida da Legalidade e a Avenida Castelo Branco, que foi talvez a disputa mais estúpida da história de Porto Alegre, que levou à troca de nome, à confusão para os moradores da região, né? Porque a Avenida Castelo Branco, Castelo Branco foi o primeiro dos generais do período militar, sim, a comandar o país, sim, ao mesmo tempo o herói da Segunda Guerra Mundial estava combatendo o nazifascismo na Europa. Então, existe um relativismo nessa questão, Walter, e nós não podemos tolerá-lo à luz de mantermos exatamente o debate civilizatório intacto. E tem uma narrativa que se cria, né? Tem uma versão que é criada por um interesse político, ideológico, e é repetida à exaustão. Naquela velha tática de que uma história contada 1000 vezes vira verdade. Não, sem dúvida alguma, essa questão do monopólio das virtudes é muito claro. De repente, essa questão da esquerda detém o monopólio sobre a questão dos pobres, detém o monopólio sobre a questão dos assistidos. Se a gente vai defender alguma tese de direita liberal, não, nós queremos defender os ricos. Quando que, na verdade, isso é um ledo engano. Todos nós sabemos que o Brasil é um país que tem que crescer economicamente. Se nós não crescermos economicamente, a gente não vai conseguir melhorar a nossa distribuição de renda. É que nem agora, né, Eduardo? No Covid, parecia o seguinte, se tu está falando que tu tem 2 pratos de uma balança e que tu tem que ponderar a questão econômica, com emprego, com ter dinheiro para poder comprar comida, que é vida também, e a questão da saúde, se criou uma narrativa, de novo, maniqueísta, desnecessária, de que um lado era genocida e que o outro lado está preocupado com a vida.
Quando, na verdade, tu tem que pensar, sim, na estrutura da saúde, por um Quem lado. está preocupado com a economia está realmente preocupado com a vida também. Também, e não né? adianta também. Nós vamos tratar da doença matando o corpo inteiro. Que era isso que estava se fazendo. Se queria fazer um tratamento tão forte, tão bom para tratar a doença, só que, na verdade, estava se matando o corpo. E que era muito claramente. Eu escrevi um artigo no site do Diego Casagrande, lá no início dessa pandemia. A vaca ou o carrapato? Eu li o texto. Tá. Li o texto. Que é exatamente esse dilema. Nós vamos usar um remédio tão forte para matar o carrapato que mata a vaca junto. É isso aí. É possível? Bom, estamos fazendo uma boa introdução aqui com esse tema que eu escolhi para abrir o programa. Um tema meio surpreendente, né? Não tem muito a ver com o que a gente costuma debater, mas eu gosto, porque é um debate de conceito. Mas é que isso E já eu convido a reflexão do público. Mas Porque não isso é, na rede social é discutido. Mas, Guilherme, Macalossi, não é distinto. Eu tenho certeza que o vereador Walter vai concordar comigo. Em Pelotas, vocês acompanharam, há 2 semanas atrás, o familiar de uma paciente agrediu uma médica por causa da suposta violência obstétrica. Lá em Pelotas, estão querendo fazer uma situação maniqueísta tal e fazer uma luta de classes entre os pacientes e os médicos, que agora virou um campo de guerra, atender obstetrícia lá em Pelotas. Porque se criou essa questão da violência obstétrica, da humanização do parto, que tudo agora é violência obstétrica. Enquanto, na verdade, a obrigação do médico é com o seu paciente, tanto com a mãe quanto com o recém-nascido. E, na verdade, está querendo criar mais uma luta de classe. É isso que a sociedade tem que ver, essa mesma questão que está acontecendo na Inglaterra, aconteceu em Londres, está acontecendo lá em Pelotas, aqui no momento que um familiar agride uma médica. E se perceba o seguinte, isso não é monopólio nosso, isso é monopólio da barbárie. Porque o Estado Islâmico fez a mesma coisa com relação a monumentos históricos que existiam em sítios, por exemplo... Os budas gigantes, eles explodiram. Os budas gigantes, em sítios históricos preservados há milênios lá no Oriente Médio, o Estado Islâmico foi lá e explodiu tudo. Essa garotada aí são os talibãs politicamente corretos. Bom, como vocês viram aqui, temos hoje no programa, no Cruzando as Conversas, 2 bons amigos que estão de volta a casa, depois de já terem participado do plantão coronavírus à distância. Temos o vereador Walter Nagelstein. Walter, bem-vindo, boa noite. Obrigado, Macalossi. Já estava há tempos querendo que o Walter viesse aqui, não estava fechando, ele participou à distância, agora presencialmente de volta. Fico feliz. Muito bem. E também Eduardo Trindade, hoje vice-presidente do CREMERS. Bem-vindo, Eduardo. Isso mesmo, o prazer é meu. É muito bom estar aqui de novo, sempre discutir temas tão importantes e tão... É um programa, Carlos, já conversei várias vezes, a gente consegue ter liberdade, realmente trazer opiniões aqui e sair com uma formação melhor do que a gente entrou. Isso realmente é muito importante. Eu gostaria de mandar, aliás, um abraço para o irmão do Eduardo, Manuel, que estava nos acompanhando ontem, eu não sei se nos acompanha hoje, mas ele mandou mensagem dizendo que assistiu o programa, então fica aqui meu abraço. Estamos com saudades também de ti aqui no programa, meu caro Manuel Trindade, que é professor aí. Já voltou da Europa? Não, Gustavo está fazendo pós-doutorado em Portugal, não, mas já voltou, está aqui em Porto Alegre. Eu vou começar, nós vamos falar de saúde, eu vou começar por essa nota que saiu, assinada pelo presidente do CREMERS, seu colega Carlos Isaías Filho. Eu vou ler a nota, eu gostaria do teu comentário inicial a respeito. Depois nós vamos entrando nos outros assuntos relativos à saúde. Então vamos lá, a nota saiu hoje e ela diz o seguinte: o Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul manifesta profunda preocupação com o desabastecimento de medicamentos sedativos e anestésicos utilizados em ambiente hospitalar no manejo de pacientes portadores de Covid-19 e de outras condições clínicas que necessitam de ventilação mecânica. A indisponibilidade desses medicamentos tem sido relatada em vários estados brasileiros, inclusive em hospitais de referência para tratamento da Covid-19 no Rio Grande do Sul. Desta forma, o CREMERS solicita às autoridades sanitárias em âmbito nacional e estadual que seja regularizado o fornecimento de medicamentos para sedação e anestesia, bem como elaborado planejamento que garanta o abastecimento desses produtos nos hospitais de referência, com o objetivo único de não colocar em risco a atividade médica e a vida de pacientes, especialmente os que se encontram em estado crítico. Eduardo, eu gostaria da tua análise. Isso é uma análise, o seguinte, até uma questão geopolítica que já foi discutida anteriormente. O almoxarifado do mundo inteiro, não só do Brasil, atualmente,
é a China e no fornecimento de insumos farmacêuticos é a Índia. Sim. Então, no momento que a China fechou o seu mercado de janeiro até mais ou menos meados de abril, a gente viu aquela falta de insumos de equipamentos de proteção individual. Logo no a posteriori, a Índia também fechou seus mercados e guardou só para a população. Então, na verdade, atualmente há uma falta dos insumos farmacêuticos para ser comprados, inclusive, no mercado. Então, inclusive, todo aquele esforço do governo que teve, vamos aumentar o número de leitos de UTI, vamos aumentar a nossa capacidade dos hospitais, talvez venha por água abaixo. Por quê? Porque está faltando insumos até para se manter esses leitos de UTI. É aquela questão, mais uma vez, no Brasil se preocupou com a estrutura física, mas não se calculou ali junto os insumos. Na verdade, agora está tendo falta de insumos. Está tendo uma falta, relativamente falta de planejamento. O Trump tem absoluta razão, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quando ele faz essa questão um pouco paradoxal para quem é liberal, né, mas eu sou um conservador liberal, quando ele faz essa questão do nacionalismo e da indústria americana, né, de trazer de volta os empregos para os Estados Unidos. E aí eu trago de volta aqui para Porto Alegre. Nós estamos em dia 9 de junho. Nós começamos o isolamento social aqui no Rio Grande do Sul em 15 de março, prefeitura. Sim. Passados mais ou menos 30 dias, era dia 15 de abril, nós fizemos uma oitiva remota do secretário municipal de saúde de Porto Alegre. Secretário Pablo. Secretário Pablo. E nós perguntamos a ele, eu perguntei a ele, secretário, quantos respiradores já foram comprados? Até agora nenhum. 15 de abril, hoje nós estamos em 9 de junho, até agora nenhum. Por quê? E qual é o sentido da quarentena? O sentido da quarentena era achatar a curva de contágio e permitir que nem todo mundo chegasse no hospital no mesmo momento para não faltar respirador. Então... Achatou-se. Achatou-se. Não se sabe e nós vamos saber... Mas pelo número de mortos, achatou-se. A estratégia, vereador Walter, o problema é os equipamentos. Era tanto achatar a curva quanto preparar os hospitais para atender essa demanda maior por leitos de UTI. E era aí que eu ia chegar, né? Então, achatar a curva para preparar a estrutura. Preparar a estrutura quer dizer o seguinte, tu tem que ter leito e ventilador. Quantos foram comprados? Pergunto para ele lá em 15 de abril. Nenhum. Por quê? Nós estamos tentando comprar da China. E a China só está fazendo grandes vendas. Então, nós tentamos fazer um consórcio de várias cidades no Brasil, mas também não conseguimos. Eu digo, mas secretário, mesmo que consiga, até vir de lá, quanto tempo leva isso? E eu não posso acreditar, e aí uma coisa que a Inglaterra fez, lá no início, Macalossi, por falar em Churchill, e os Estados Unidos fez, que foi a história de países que têm experiência de guerra e esforço de guerra. Sim, porque é uma guerra, né? É uma guerra biológica. Uma guerra. Eles pegaram os manuais descritivos de engenharia desses equipamentos e entregaram para a Inglaterra fez isso com a Rolls-Royce. Disse o seguinte, olha, está aqui o manual, construam. Não é possível que um país que é a 7ª, 8ª economia industrial do mundo, que é o Brasil, não tenha capacidade, e tem, de fazer esses equipamentos aqui. Basta ter um esforço concertado. E, aliás, já tem. A gente recebe, hoje em dia, o mundo está aqui, vídeos de empresas brasileiras que estão fazendo a reconversão industrial para fabricar. Mas, Walter, não sei se tu chegasse, talvez o Eduardo possa nos trazer mais informações específicas, mas não sei se tu chegasse a ver em relação ao número de respiradores que foram passados, que haviam sido prometidos pela União e que não foram passados para os municípios e estados. A última vez que eu tinha visto era 8 ou 6% do total de respiradores. 14 mil respiradores tinham sido prometidos ali em março. Foram entregues de 6 a 8%. Eu confesso que eu não tenho esse dado realmente, se eles centralizaram as compras. E eu confesso que eu nunca vi essa promessa também. Eu também não sabia de centralizado isso. Mas eu confesso... eu tenho essa informação que eu estou dando é fato. Para mim eram os municípios que iriam comprar esse... Não, inclusive eu vou relatar aqui, o ex-prefeito de Farroupilha, o Clayton Gonçalves, que foi empichado esses tempos, ele, numa das últimas ações dele, ele foi a Brasília e Farroupilha estava buscando comprar respiradores. Ele cancelou a compra dos respiradores porque lhe foi prometida a entrega de respiradores pelo governo federal. E na época, no rádio, eu comentei, não faça isso, prefeito, porque o senhor não vai receber ventilador nenhum, tente comprar.
Enfim, os respiradores não vieram, os testes também não vieram. Não vieram testes, são várias faltas de insumos, mas a gente pode ver até agora falar um dado positivo até. Os resultados estão melhores no Rio Grande do Sul em relação a outros estados da federação, muito provavelmente porque a nossa estrutura hospitalar é melhor que a de outros estados, né? Sim. Isso nós temos que ter muito em mente, né? O Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Grupo Hospitalar Conceição, o próprio Moinhos de Vento, o Hospital Mãe de Deus, a gente tem uma estrutura de hospitais melhores e também, não é falar agora em causa própria, os nossos médicos são melhores. Mas, Eduardo, a nossa formação técnica aqui no Rio Grande do Sul, nós não devemos nada a qualquer médico de qualquer lugar do mundo inteiro de medicina, né? isso é verdade, mas eu queria ponderar outras duas questões, que é o seguinte. Primeiro, nós temos um foco em Manaus. Por quê? Manaus tinha uma ligação direta com a China. Zona Franca de Manaus, uma ponte, praticamente uma ponte aérea com a China. Tínhamos um segundo foco no início dessa questão em Fortaleza. Por quê? Porque existiam 3 voos semanais de Milão para Fortaleza. 3 voos, vindo e trazendo esse negócio. Então, o vírus circulou ali primeiro. São Paulo, por quê? São Paulo é a porta de entrada do Brasil. Agora Rio de Janeiro, por quê? Porque isolamento social é difícil. Quem conhece o Rio de Janeiro, vem do aeroporto do Galeão para a Zona Sul, passa ali no Complexo da Maré, o Complexo do Alemão, é uma região de favela do tamanho de Porto Alegre. Sim, tem é gigantesco. É gigantesco. Tem 1,5 milhão de pessoas morando no Complexo da Maré, né, que fica da Ilha do Governador até o centro da cidade. E com uma altíssima densidade demográfica. Altíssima densidade é o seguinte, como é que o cara vai praticar isolamento social se ele mora numa casa 2x2? 8 pessoas num cubículo? Né? É para quem não conhece essa realidade. Agora, se nós temos que comparar, especialmente Porto Alegre, não estou falando do Rio Grande do Sul como estado, porque aqui tem casos estranhos também. Bagé foi a primeira cidade que deu caso, né? Mas Bagé, num determinado momento, há 40 dias atrás, reabriu o comércio. E hoje é bandeira amarela. Não tem problema em Bagé. Mas nós temos que comparar Porto Alegre, eu tenho feito isso, também há 45 dias atrás, mais ou menos, esse exercício. Eu comparo Porto Alegre com Curitiba. Curitiba nunca adotou o fechamento radical das suas atividades econômicas. O prefeito Greca falou isso várias vezes. Curitiba adotou uma recomendação. O comércio nunca fechou. Florianópolis abriu o comércio há 30 dias atrás e há mais de 20 dias não tem uma morte de coronavírus em Florianópolis. Então, quando o Macalossi falou que a gente tem uma situação, graças a Deus, sim, tem uma situação boa, mas se nós compararmos com aquilo que precisa ser comparado, que é com as outras 2 capitais aqui do extremo sul do Brasil, e se nós compararmos com Montevidéu, no Uruguai, nós estamos numa situação pior do que essa. Embora numa situação muito privilegiada em relação ao restante do país. Em relação ao restante do país. Aliás, deixa eu aproveitar, já que nós falamos disso, para trazer aqui para a tela, para o nosso público, os gráficos relativos ao coronavírus, que nós estamos fazendo o acompanhamento diário desde sempre e continuaremos a fazer, porque é necessário. Está aí, então, no Brasil, são 742 mil e... Aqui a distância... 84. 80. Boa visão, hein, Walter? Eu estou precisando de óculos. Então, vejam a subida, né? Isso foi atualizado e a nossa referência é o consórcio dos veículos de imprensa que se mobilizaram para somar os números depois dessa disputa com o governo federal em relação a como se faz a contabilidade. E nós vamos tratar disso também aqui no programa. Aqui no Rio Grande do Sul são 12.802 casos confirmados nesse dia 9 de junho. Aqui a atualização junto à Secretaria da Saúde do Estado. E vamos pegar aí o mapa discriminado através das bandeiras. Conseguimos colocar na tela? Tá aí, então. Então são 12.802 casos, 331 municípios, 10.410 recuperados, 302 óbitos, 2.081 casos ativos. Eduardo, qual que é a tua avaliação aí do desempenho do Estado? A verdade, o desempenho do Estado está sendo muito adequado e nós estamos vendo o crescimento conforme a expectativa criada pelo Departamento de Economia e Estatística do Estado. Nós vamos ter um crescimento vegetativo do número de casos e tanto do número de óbitos, né? Mas todos eles sob controle, dá para se dizer assim. Está uma pandemia estar controlada aqui no Estado do Rio Grande do Sul, né? Mas como a gente vê, nós não temos a estratégia mais adequada, a estratégia certa, porque isso é uma coisa nova. Mas então o Estado do Rio Grande do Sul está adotando, então temos que reconhecer o esforço do governador Eduardo Leite, da secretária Rita, que está tomando as medidas adequadas com as informações que eles têm, né? Tanto que está servindo de exemplo essa questão das bandeiras, né?
Claro que Tem talvez... alguns estados que estão copiando sem ter os números que nós temos, né? E daí é muito perigoso. Sem dúvida alguma, e a estratégia do Rio Grande do Sul é baseada em que nós temos uma capacidade, uma infraestrutura hospitalar boa comparada aos outros estados da nação, né? Mas outro dia até me pediram para que eu comparasse, fizesse, até na minha função de vereador de Porto Alegre, um comparativo entre o Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. E para mim tem uma coisa que é fundamental, e que torna visível. Tem um método no estado do Rio Grande do Sul que nos dá a possibilidade de previsibilidade, inclusive econômica, e que em Porto Alegre a gente nunca teve isso. Então, a metodologia das bandeiras, ela permite um gerenciamento do gestor muito mais efetivo. E eu disse isso, olha, o governador Eduardo Leite pelo menos criou uma metodologia. E essa metodologia Ele criou uma estratégia. Permite, a partir da metodologia... não é a melhor, talvez não seja a melhor, mas só que é uma estratégia adequada. É que ninguém consegue dizer, né, Eduardo? Nem os médicos, daqui eu estou diante de um médico, mas nem os médicos sabem exatamente. Agora a OMS disse hoje, ou alguns estão dizendo que ela disse, que aqueles que são portadores, como é que se chama isso? Oligossintomáticos, com poucos sintomas, que têm sintomas leves da doença. Que não tem sintoma da doença, não transmitem. Depois vamos entrar com calma nesse debate, que nós temos até uma matéria feita para isso. Então vamos segurar a onda aqui. Só segura aí um pontinho, mas vamos mas eu, pelo pode menos, continuar. Eu queria dizer isso assim, ó, porque eu sempre fui muito ligado, eu fui secretário de Indústria e Comércio de Porto Alegre, eu fui secretário de Planejamento Urbano, são dois setores muito fortes da nossa economia aqui. Nós criamos um grupo de trabalho na Câmara, lá pelo dia 15 de abril, composto por mim, pelo vereador Ricardo Gomes, pelo vereador Mendes Ribeiro, pelo professor Bamber, pela comandante Nádia. E começamos a fazer reuniões remotas com todos os setores da economia da cidade. De novo, com a perspectiva de que economia é emprego, emprego é a saúde da sociedade, de um modo geral. E propusemos um projeto de lei para o início de maio, a partir do dia 2 de maio, dia 1º era de flexibilização da atividade econômica em Porto Alegre. E aprovamos na Câmara aqui, né? E propondo um regramento para vários setores. O prefeito foi contra e, inclusive, vetou. E eu propus um segundo do uso de máscara, obrigatório. Aprovei na Câmara. O prefeito também disse que ia vetar. Por que o prefeito é tão contra o uso de máscara? Depois que o governador determinou, ele não falou mais nada. Mas quando era eu que estava propondo, ele foi contra. Não sei. Implicância contigo, então? Não sei se é implicância, mas o prefeito é o chefe do executivo e nessa história ele quer ter. E aí eu tenho uma discordância, porque eu acho que o legislativo, e tem uma discordância inclusive de jornalistas aqui, especialmente os da RBS, eu vou nominar, né, porque nós somos muito criticados lá, para dizer que os vereadores queriam aparecer ou dialogar com os seus setores, vamos dizer assim. É legítimo isso. Mas então os vereadores são feitos para ficar quieto. Se a gente então saiba, os vereadores são feitos para atuar. Isso eu vejo porque eles têm maior ligação com a comunidade do que o executivo. Isso eu vejo nas minhas redes sociais. Se eu divulgo as coisas, eu estou querendo aparecer. Se eu não divulgo, eu não faço nada. Então o cara nunca sabe o que ele vai fazer, né? Então tem que fazer. A caravana passa. Tu tem que fazer as tuas coisas. E a crítica, a estratégia são sempre bem-vindas, né? A autoridade sanitária máxima é o secretário estadual da Saúde e a Secretaria Municipal, mas as críticas têm que ser bem-vindas até para ter uma correção de rumo. Até porque naquele momento, por exemplo, assim, ó, até hoje, clubes sociais, eu vi a entrevista do prefeito Greca e ele diz o seguinte, em alguns lugares, mantida a distância social, uma atividade física é importante. Tomar sol, vitamina D, até para a saúde mental das pessoas. Gente, eu vejo muito amigo meu pirando nessa história aqui, hoje das redes sociais, porque o cara está enclausurado dentro de um apartamento, de uma casa, há 60 dias as pessoas começam a ter... O consumo de psicotrópicos aumentou muito. Nas farmácias agora está tendo falta de clonazepam, Rivotril. Tamanho aumentou o consumo desses psicotrópicos. As pessoas começam... Gente, inclusive, eu tenho amigos aqui, não vou, mas gente de altíssima formação, e tu começa a ver as postagens das pessoas e tu vê que a pessoa não está bem psicologicamente. Então isso está provocando, eu tenho dito o seguinte, o tal do coronavírus, esse provocou uma doença sanitária, médica, que veio acompanhada de uma doença jurídica. Nós temos, aqui está falando um profissional do direito, um operador do direito, uma doença jurídica, uma doença econômica e uma doença social. Nós temos tudo isso no bojo dessa pandemia. Misturado, ao mesmo tempo, está um momento muito complicado. É difícil a gente até abrir as nossas redes sociais hoje em dia, o nosso Twitter.
vê a polarização, esse cenário está tudo adoentado. Não, e a politização de tudo. Daí cria uma medicação que talvez tivesse um efeito, talvez não tenha efeito, que é a hidroxicloroquina. Daí quem é partidário ao presidente da República é favorável a essa medicação. Quem não é partidário ao presidente da República é contrário a essa medicação. Conseguiram tinha até musiquinha, né? Pelo amor de Deus, cloroquina tem no SUS. Vamos ver o seguinte, qual é a... Está provado que essa medicação não funciona? Não está provado. Então não vamos colocar o seu uso em ampla escala, mas vamos continuar pesquisando, porque ela tem algum benefício in vitro, tem um benefício talvez potencial. Eduardo, o que tu achou dessa polêmica envolvendo a revista Lancet? Eu achei um absurdo, uma revista científica... A super publicação lá da pesquisa que tinha mais de 40 mil... É a mesma coisa, Macalossi, que eu chegar agora na faculdade de engenharia e querendo dar um pitaco na faculdade de engenharia. Eu não tenho formação. A Lancet querer se envolver numa questão política. A Lancet é uma revista científica altamente renomada entre os médicos, que é uma revista que tem fator de impacto. O que é um fator de impacto? É uma revista altamente citada pelos médicos, mas uma revista que seu editor, por talvez uma questão de ego, achou que podia dar palpite sobre a questão política do Brasil. Os caras vieram me entrevistar na Zero Hora, há poucos dias atrás, estavam entrevistando os pré-candidatos a prefeito, queriam saber o que eu achava da cloroquina, nessa polarização do presidente de um lado ou de outro. Eu digo, olha, eu não quero me envolver nisso, sabe para quem é que tem que perguntar isso? Para quem está doente do coronavírus e para o médico dele. Que é isso aí. Mas o é o seguinte, se o cara está doente, ele tem que saber, se eu não tenho perspectiva nenhuma, se eu quero tomar, eu não quero. Se eu tenho uma tábua, se eu estou num naufrágio, se eu estou num barco, o barco naufraga no meio do oceano, e eu enxergo ali que ali tem uma tábua, eu vou me agarrar naquela tábua. Mas é que daí um equívoco do governo federal... Eu até tomaria aquelas sementes abençoadas do pastor Santiago. Tu tomaria água de melissa, não. Vou tomar água de melissa, qualquer coisa. Até porque o efeito placebo já se sabe hoje em dia na medicina. Tem efeito psicológico. Que o efeito placebo também tem um poder... Eu vou dizer, eu fiz muitas críticas ao presidente, principalmente porque na minha avaliação ele estava se colocando como um médico, né? Estava lá com remédio, fazendo propaganda de farmácia, basicamente, na frente do Palácio do Alvorada lá, falando sobre cloroquina e tal. E eu não acho que seja a postura adequada, porque no fim das contas o que o Walter disse é o mais correto. Vai depender sempre da análise médico-paciente. E o presidente, na minha avaliação, nesse aspecto, estava fazendo com que o paciente se transformasse na autoridade médica. Olha só. O que é uma inversão absoluta. Tem um colega do doutor Eduardo, nosso colega lá de um outro programa de debates que a gente faz lá na Pampa, né? Dr. Gilberto Schwartz. Radicalmente contra, pelo que eu vi, a questão da hidroxicloroquina. Vi uma manifestação dele contrário. Aí vai no hospital Moinhos de Vento, alguém que vai ser internado, o presidente de uma grande rede de comunicação aqui do estado. Um dos medicamentos que usaram nele, que tinham que usar tudo, era a hidroxicloroquina. Usaram cortisona, usaram anticoagulante e usaram hidroxicloroquina. Foi o que curou, não foi o que curou, ninguém sabe ainda hoje. Né? Mas o Brasil, olha o absurdo que o Brasil chega. Nós estamos discutindo a questão de uma medicação que talvez funcione, talvez não funcione, que é uma decisão que tem que ser tomada entre o paciente e o seu médico. E, Eduardo, outra coisa é a seguinte, tu é médico, eu sou advogado. Nessa história, todo mundo quer dar um pitaco na área que não é sua, da medicina. Não, chegar a ponto desse mesmo grupo que participa ali, o pessoal dá a posologia da hidroxicloroquina. E não era o médico que estava dando ali. A posologia, como tinha que usar a hidroxicloroquina. Eu joguei, mas que absurdo. O meu temor é em relação... O farmácia, bioquímica e medicina. Meu temor em relação à hidroxicloroquina e à cloroquina é a forma como ela é abordada em muitos locais, fazer com que ela se transforme, ou pelo menos as pessoas tenham a percepção, de que ela seja como é o Tilenol para a febre. Não, e daí qual é o grande problema? E daí o presidente tem responsabilidade sobre isso, porque ele tem uma força muito grande entre a população. Não, e a população, a população às vezes acaba acreditando que o presidente detém o conhecimento daquela medicação. Sim, porque ele fala realmente com autoridade. E daí dá uma certa sensação de segurança para a população que se descobriu o tratamento, quando na verdade não se descobriu o tratamento. Ninguém sabe até hoje assim, por que numas pessoas a doença desenvolve e em outras não. É um bicho Por que numas pessoas dá uma forma branda e em outras agudiza e leva à morte? Por que tem casos, inclusive, de manifestações cutâneas? Uns dá vermelhidão, outros dá cheio de ponto, não sei o quê. Na Espanha e na Itália se verificou vários tipos de manifestações cutâneas diferentes. Por que em alguns casos
dá em criança. Nos Estados Unidos, por exemplo, e na Inglaterra, descobriram uma síndrome que está associada ao coronavírus que está matando as crianças. E quando se dizia que o coronavírus não era importante para crianças, se descobriu mais que o vírus que chegou, eu também, de novo, só porque leio, né? Que o vírus que chegou em Nova York não é o vírus da China. E o vírus brasileiro tem mutação em relação aos demais. E o vírus que chegou em Nova York é o vírus da Europa. Então ele foi para a Europa e depois chegou lá. Por que aí os caras, quando começaram a verificar que crianças estavam morrendo em Nova York, foram saber que crianças estavam morrendo na Inglaterra também. E descobriram que criança nenhuma tinha morrido no Oriente. Então qual é o traço genético que o caucasiano, por exemplo, que é o nosso... como é que se chama isso? É raça que chama? Etnia. Nossa, né? Por que o caucasiano tem uma predisposição para essa outro tipo de manifestação, que é uma doença inflamatória do sistema circulatório e que mata do coração, do que propriamente da questão essa do pulmão? E por que lá na China, nas Filipinas, na Coreia, não deu isso? A medicina não sabe. Ninguém sabe. É muito nova. Ou o próprio país, como a Índia, nova, que não teve uma manifestação tão grande de casos, tão grande de óbitos também, ou como a China conseguiu controlar de forma tão fácil. Vamos ser sinceros, a China é um país com mais de 1 bilhão de habitantes, conseguiu controlar numa cidade de 11 milhões de habitantes, que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre essa cidade. Pô. Cidade do interior. Então, realmente, como que a China conseguiu controlar de uma forma tão simples essa pandemia? Vamos ser sinceros, a China conseguiu controlar isso com poucos reflexos na própria economia chinesa. 4 mil mortos. 4 mil mortos, porque a estratégia deles é melhor, o sistema de saúde pública é melhor, pouco provável. Então isso realmente tem muitas questões em aberto em relação a esse coronavírus. E, infelizmente, o Brasil, que devia todo mundo se unir agora para pensar o Brasil para frente, não. A gente acaba criando luta de classe no Brasil e, mais uma vez, não conseguimos evoluir da forma adequada e vamos ter os reflexos de forma... O que eu estou muito feliz, que eu queria fazer um registro, é que hoje eu consegui destinar para o Hospital Independência, que é o novo hospital do Covid, foi doado a Porto Alegre pela... Sim. Nós divulgamos aqui. Gerdau Ipiranga, R$1 milhão. Através de emenda? Como? A emenda do deputado Darley, eu pedi a ele, e nós mandamos, eu e a vereadora Cláudia, 1 milhão para o Hospital do Extremo Sul, na Restinga, 1 milhão para o Hospital do Covid, que é 10% do valor do hospital, falei com o doutor Ângelo lá, isso vai ser para compra de equipamentos, pelo seguinte, porque os grupos, Moinhos, Gerdau, Ipiranga e Zafari, deram uma estrutura física, mas para equipar o hospital, ainda precisava de mais. Então esse 1 milhão vai servir, 10% do valor do investimento do hospital, vai servir para a compra desses equipamentos. E conseguimos mandar 3 milhões para a Santa Casa, que está enfrentando um problema que todos os outros hospitais estão enfrentando. Como tudo parou em função do coronavírus, todas as outras fontes de renda, né, doutor? Dos outros hospitais foram estancadas. Os hospitais, é até uma questão econômica, Macalossi, o que acontece? Dá esse ponto depois. A Santa Casa, por exemplo, como não está mais fazendo cirurgias eletivas, bem como o Hospital Moinho de Vento, até realmente os outros hospitais também, eles não acabam não conseguindo nem pagar a sua folha de pagamento, porque eles têm um custo mensal alto por causa do seu grande número de funcionários, do seu grande recursos humanos, não tendo essas cirurgias, não conseguem se remunerar, e daí não conseguem pagar no final do mês. O que acontece para o mês seguinte? A própria capacidade assistencial desses hospitais vai ser prejudicada. E uma outra questão que eu queria levantar... E os hospitais já estavam numa dificuldade financeira já estavam numa dificuldade financeira. Né, então, assim, eles vão ter esse problema de conseguir manter seus serviços. E como a gente não aumentou nossa capacidade dos hospitais, nós estamos deixando de fazer muitos diagnósticos de casos de câncer e que, sem dúvida alguma, esses casos estarão represados num futuro próximo. Porque o nosso sistema de saúde, infelizmente, não é o melhor que nós poderíamos ter e nós estamos não fazendo diagnósticos, as doenças vão vir mais graves num futuro Agora eu fiquei próximo. muito chateado com a nossa imprensa aqui, viu? Porque a gente consegue 5 milhões para Porto Alegre e ninguém dá uma linha. Não, tá aqui eu estou te agradecendo esse espaço, ninguém dá uma linha. Então é incrível isso. E agradecer ao governo federal também esse recurso que saiu rapidamente. Porque as pessoas... Eu não concordo em 100% das coisas que o presidente fala. Eu acho que às vezes ele compra brigas desnecessárias. A gente podia estar fechando em 4 ou 5. Agora, não desconheço, por outro lado, que tem uma oposição muito articulada e que mesmo que o presidente não faça nada, eles conseguem criar crise. Tu considera que tem oposição? Eu considero que o governo faz a sua própria oposição. Mas depois do debate.
Depois nós debatemos. Tem muita oposição, inclusive, na imprensa engajada. Também, com certeza. Mas o governo às vezes dá motivo. Tá? Vamos fazer intervalo? Mas mesmo que não dê, a imprensa engajada já cria crise. Vamos fazer intervalo e na sequência nós voltamos aqui com o Cruzando as Conversas. Estamos com a presença hoje de Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, e Walter Nagelstein, vereador aqui em Porto Alegre. Você nos acompanha pelas redes sociais, @RDCTV Digital. Voltamos na sequência. Cruzando as Conversas de volta para este segundo bloco. Estamos aqui com Eduardo Trindade, vice-presidente do CREMERS, era presidente do CREMERS até esses tempos, não faz muito. Até maio. Até maio. E também com Walter Nagelstein, vereador aqui em Porto Alegre. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Galeazzi Sul, há 40 anos, a evolução dos metais. E Porto Color, soluções gráficas. A Porto Color, atendendo através do WhatsApp. Não deixe de ter o serviço da Porto Color na sua casa pelas ferramentas digitais. Você nos segue, você curte, você compartilha e envia sua mensagem, @RDCTV Digital, e nos acompanha pelos canais 24 e 524 da NET. Só antes de entrar nesse segundo bloco, já com as matérias da Melanie sobre a questão envolvendo a contagem dos mortos do coronavírus, que tem sido alvo de uma disputa e que agora teve até uma repercussão judicial, eu quero trazer só a informação que eu mencionei em passant aqui no primeiro bloco, sobre a entrega dos respiradores, a matéria da 0 Hora. Essa matéria é do dia 18, portanto pode ter tido alguma atualização, mas, mesmo que tenha tido atualização, duvido que ela incremente a mais do que está aqui, em muito, ou pelo menos incremente de forma significativa. Abre aspas. O Ministério da Saúde conseguiu entregar até a segunda-feira, dia 18, somente 823 respiradores para apoiar as redes de saúde no tratamento de casos graves de coronavírus. O total representa menos de 1/3 dos 2,6 mil equipamentos prometidos para este mês e 6% dos 14.100 respiradores anunciados em abril pelo governo Jair Bolsonaro. É um resultado... Eu tive uma ineficiência que é assustadora, né? Logo que eu vi essa notícia aqui na Inglaterra e nos Estados Unidos, eles haviam adotado um ato que tem um nome lá e determinado que a indústria nacional se reconvertesse para produzir respiradores. E como eu falei aqui na Inglaterra, no caso da Rolls-Royce, eles fizeram a mesma coisa com a Jaguar, que é uma fábrica de automóveis, determinaram que eles fabricassem respiradores, e os Estados Unidos fez isso também. Eu levei esse assunto ao general Mioto aqui, que era o comandante militar do Sul, porque eu tenho profundo respeito. E disse, olha, está aqui uma coisa boa que fizeram lá, não sei se o senhor viu ou não viu, mas leve lá. E ele ficou de levar. Eu acho que se no Brasil a gente tivesse tido uma estratégia de reconversão de parcela da indústria, a partir de uma diretriz governamental para preparar isso, nós poderíamos ter uma produção em série e uma distribuição como acontece em tempos de calamidade. Walter, sabe qual que é a minha impressão? Que nós fizemos as quarentenas meia boca em parte do país, nós não equipamos a nossa rede hospitalar, nós vamos colher todos os prejuízos econômicos e nós não vamos ter nenhum legado social. Essa é a minha impressão. E os hospitais de campanha, né? Não, os que é uma roubalheira total, né? Estruturas temporárias, realmente se mostrou claramente que o Brasil, onde os efeitos são menores, são os 3 estados do Sul, que já tinham uma estrutura hospitalar prévia à crise. Então não é uma coisa que se constrói do dia para a noite. A gente viu no Rio, infelizmente, mais uma vez episódios de roubo. Sim, aqui em Porto Alegre nós temos o Hospital de Clínicas, né? Que estava pronto. Eu trabalho no Clínicas também. Tinha aqueles 100 leitos prontos, o anexo pronto, e se reequipou. Certamente se passou o período da pandemia do coronavírus, vai se poder se utilizar aqueles leitos depois. Ao contrário de hospitais que se construíram no Pacaembu, se construiu um hospital de campanha, depois vai se desfazer o hospital. Mas o Witzel está com a Polícia Federal no encalço dele por isso. E se fosse o caso... E não é o único, parece que a Procuradoria-Geral da República está investigando pelo menos 5 governadores em virtude disso. Macalós, tem um desacerto administrativo entre a Prefeitura e 2 instituições que administram 2 hospitais aqui que estão, um funcionando precariamente e o outro fechado, que é o Hospital Parque Belém, esse fechado,
os equipamentos de lá foram retirados e distribuídos para outros hospitais. Certo. E a Beneficência Portuguesa, que é administrada por uma entidade que Estava vivendo uma crise muito séria. assumiu aqui o hospital, tem uma dívida muito grande, essa entidade é lá da Serra, e eles tiveram dificuldade de contratualizar com o município. Mas eu estou dizendo isso para dizer que há uma estrutura física disponível. Se a prefeitura quisesse, tem hospitais prontos. Era só, então, leitos e respiradores, e montar lá. Não precisaria montar um hospital de campanha, por exemplo, aqui, né? Felizmente, ainda nós não precisamos disso. Mas volto a dizer o que eu tinha dito lá atrás. O nosso período de 40 dias, quarentena, né? Ou de 60, porque essa quarentena já está virando 90 dias, são 3 meses. Esse período tinha que ter sido... Noventena. Esse período tinha que ter sido apropriado para ter estrutura. Não tivemos zero planejamento, mas zero planejamento. E eu devo dizer, a participação da população no sentido de aderir, né, às medidas de distanciamento social, e eu estou falando preservar a higiene, usar máscara, teve um efeito que é fundamental. Tá sendo e não muito adianta boa. as medidas de restrição se não lavar as mãos. Quer dizer, isso foi muito importante para o resultado no sul do país. Foi natural, inclusive, Fundamental. das pessoas. Embora as pessoas não se apercebam, e porque é minha obrigação, a gente está desde o dia 15 de março fazendo ações sociais permanentes. É uma das críticas que eu tenho, porque tem muita gente que trabalha de dia para comer à noite. Sim. Tem gente que ficou sem renda, né? O cara não passa 3 dias sem comer. O cara precisa de uma cesta básica. Os governos tinham que ter dado isso. E, graças a Deus, a gente não teve um problema de dimensão de tensão social maior em Porto Alegre e em outros lugares, porque a sociedade civil organizada fez trabalhos de arrecadação e doação de alimentos. Eu próprio, desde o dia 15 de março, mas como tantos outros, estamos jogados nisso. E aí eu me apercebo do seguinte: isolamento social, levei a mão ao rosto que não pode, né? Isolamento social, em muitos lugares, é uma ilusão, gente. É uma quimera. É uma utopia. O cara que vive numa região miserável da cidade, vou dar um exemplo assim, eu encho o porta-mala do carro, o conjunto 3 ou 4 voluntários, e nós vamos levar 70 cestas básicas na Ilha dos Marinheiros aqui. Primeiro que praticamente é uma gota d'água numa chapa quente, não adianta. Né? Depois começa a dar briga, inclusive, porque está todo mundo passando necessidade, todo mundo quer. E terceiro, aquelas pessoas que estão ali, não existe isolamento social para elas. Simplesmente porque é impossível. Então, o que eu vi ao longo desses 90 dias, desde março, é que em várias regiões da cidade, isolamento social, volto a dizer, é uma utopia. Não porque as pessoas Tem mais um detalhe, né? não queiram fazer, é porque simplesmente é impossível para aquelas pessoas fazerem. Um outro elemento que é importante no combate ao coronavírus, e eu fiquei assombrado no sentido positivo, o nível de testagem, né? E daí o número que eu tinha era 18% dos testes. O Brasil acho que não realizou 1 milhão de testes em caráter nacional. Né? É uma coisa lamentável, porque apenas 0,5% da nossa população teve testagem. O Brasil, dentre os países que tem o maior número de casos, é o que tem menos testes. E daí, Walter e Eduardo, eu estava vendo, porque eu acompanho continuamente as manifestações do governador de Nova York, o Andrew Cuomo. Nova York vai ter, a partir desta segunda-feira, Nova York estava disponibilizando para a população 35 mil testes gratuitos por dia. Aí, no domingo, foi feita a testagem. 58 mil testes no domingo. 58 mil testes no domingo. Nível de contaminação dos 58 mil testes, 1,2%. 5 semanas atrás, esse nível era de 59%. Então, testagem, medidas de higiene, flexibilização econômica aos poucos e, obviamente, estrutura para bancar aí todos os que foram contaminados e tiveram o desenvolvimento da doença em casos mais graves. Não tem uma cidade brasileira que dê isso para a sua população. É um absurdo. E daí, ok, peguei Nova York, mas existem países aqui na América Latina que tem uma estrutura até pior do que a nossa e não tem, e que testam mais que nós. Mas Florianópolis foi a primeira cidade brasileira que começou a fazer esse tipo de política de testagem. Israel fez uma coisa interessante que a China tinha feito também, através do celular.
que era o seguinte: identificava que o Macalossi era, a partir da testagem, positivo, é isso? Positivo. Testou positivo para Testou Covid. positivo. Aí eles rastreavam aonde tu tinha andado nos últimos 15 dias e rastreavam todos os celulares que tinham passado perto do teu nos últimos 15 dias. E para todas as pessoas que tinham tido contato contigo, mandavam mensagem de SMS. O senhor esteve em tal dia perto de uma pessoa que testou positivo, o senhor tem a possibilidade de estar, faça teste. Então, é uma ferramenta... Senão tu voa cego. É uma ferramenta tecnológica que diz, inclusive, foi desenvolvida pelo Mossad lá, e já existia e foi apropriada para fazer esse tipo de voo política. cego, se não tem teste, é voo cego. A política de Estado é subnotificação. É uma estratégia empírica, né? Não é baseada em dados, é uma estratégia concreta. Né? Mas realmente, num país continental como o Brasil, é realmente difícil fazer uma testagem, porque a testagem tem que ser feita de forma contínua também, porque hoje, quem não está contaminado hoje, eventualmente pode desenvolver e está contaminado daqui a 2, 3 dias. O problema é que o governo federal também prometeu milhões de testes aí que não vieram. E que 40 milhões de indústria nacional. Quando eu falei que o Trump estava certo lá atrás, é porque a gente tem que voltar a desenvolver a indústria nacional. É impossível que tenha um negócio como esse e o secretário diga o seguinte: estou tentando comprar da China. Estou tentando comprar, no almoxarifado do mundo. A gente não pode ficar tão dependente. Aliás, essa é uma opinião compartilhada por Henry Kissinger. Ele disse: nós não podemos continuar permitindo que haja uma tamanha concentração industrial em apenas um único país. Mas isso é uma coisa assim, ó, não vamos apostar num saco só. Daí o mundo inteiro, dependendo da China, agora está faltando insumos de toda a natureza aqui dentro do Brasil. Agora, até falando de questão com o médico, nós temos uma formação extremamente adequada, nossos médicos são extremamente competentes. Mas é bem isso que o vereador Walter colocou. Se nós não tivermos insumos, nós não temos como agir, a gente está de mão amarrada. Sabe quanto de minério de ferro a China tem? Praticamente nada. E é um dos maiores produtores de aço do mundo. Mas é aquela questão, o Brasil compra todo o minério de ferro do Brasil, beneficia na China e volta para cá. Eu vou pedir para nós evoluirmos na pauta, entrando na questão envolvendo o OMS. A Melanie, nossa repórter especial e produtora, fez uma reportagem sobre esta polêmica da OMS e aqueles que testam, aliás, para as pessoas que são consideradas assintomáticas, pré-sintomáticas e sintomáticas. Melanie, contigo. Uma fala proferida pela chefe do Programa de Emergências da OMS, Maria Van Kerkhove, ganhou muita repercussão no Brasil e também foi bastante explorada politicamente. Maria havia declarado ser rara a transmissão da Covid-19 por pacientes sem sintomas da doença. A alegação fez bastante barulho e reacendeu o debate de como deve ser conduzido o isolamento social. Aliados do governo e o presidente Jair Bolsonaro comentaram sobre o episódio. Em seu Twitter pessoal, Bolsonaro escreveu: após pedirem desculpas pela hidroxicloroquina, agora a OMS conclui que pacientes assintomáticos, a grande maioria, não tem potencial de infectar outras pessoas. Milhões ficaram trancados em casa, perderam seus empregos e afetaram negativamente a economia. Dado tamanha repercussão pela fala, a OMS se pronunciou sobre o assunto e reiterou que pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus. A questão é saber quando. Maria Van Kerkhove, que fez inicialmente a declaração, esclareceu que acha um mal entendido, pois estava se referindo a um subconjunto de estudos e alguns dados que ainda não foram publicados, em que muitas pesquisas ainda estão em andamento. O diretor-geral da instituição, Tedros Adhanom Ghebreyesus, também falou que, embora a situação do novo coronavírus esteja com uma perspectiva melhor na Europa, globalmente ela está pior. No último domingo, dados levantados mostram que 75% dos casos registrados se concentravam em 10 países, a maioria da América do Sul e da Ásia. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi. Disso foi esta senhora Maria, cujo sobrenome a Melanie pronunciou muito bem, mas eu não me atrevo. E na minha avaliação, Eduardo, eu gostaria de começar contigo essa pauta. Houve uma instrumentalização da confusão que ela causou ali pela questão de que certos integrantes do governo tratam a pandemia com um grau de negacionismo, né? Porque
Se nós não conseguimos identificar quem é pré-sintomático, quem é não sintomático, o problema continua sendo o mesmo, né? Porque o sujeito não está sintomático agora, estará sintomático amanhã, entre hoje e amanhã ele transmitiu o vírus. Portanto, dá elas por elas. Não sei se é a tua avaliação, mas foi a que eu fiz. Né? Com certeza, essa é uma avaliação, daí sim a gente pode falar com mais segurança, até daí não é só a minha opinião. Foi realmente temerário o que essa senhora falou. Porque realmente nós sabemos que o maior perigo é as pessoas assintomáticas ou oligossintomáticas, com poucos sintomas, contaminar aquelas pessoas do grupo de risco. Esse é o maior objetivo do isolamento social. É evitar que pessoas que... com histórico de atleta, vamos dizer assim, vou falar uma brincadeira, com histórico de atleta, não contaminar aquelas pessoas do grupo de risco. Então, foi realmente uma temeridade que ela falou. Mas em relação à OMS, só para ficar muito bem claro, é aquela questão, aquela síndrome que o brasileiro tem de ficar endeusando aquelas estruturas estrangeiras, internacionais. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, é um órgão vinculado à ONU. Cometeu muitos erros. Que cometeu muitos erros. Né? O seu líder máximo é um etíope, eu prezo, não conheço a Etiópia, mas infelizmente os indicadores da saúde da Etiópia são péssimos, muito piores que os brasileiros. Então, o indivíduo que vindo desse país, que teve sua formação lá, foi ministro da Saúde da Etiópia, não pode vir acusado de corrupção. Essa questão até não sei, mas querer pregar moral nos outros países do mundo, pelo amor de Deus. Vamos ouvir, realmente, a opinião é importante. Eles agora, conseguem se pegar uma dados coisa do tão mundo importante inteiro. como essa, tu faz Só que um memorando, né? Tem uma questão tão importante como essa, que foi abordada dessa forma por essa senhora, traz pelo menos uma pessoa que tem uma repercussão nota. mundial, ela tem que ter muito cuidado. Nós aqui já temos muito cuidado. São estruturas regionais, eles têm que ter cuidado quando falam uma coisa. Eles têm responsabilidade sobre a fala. Eu acho que, de novo, assim, o presidente também não precisa entrar nessas bolas divididas, mas é difícil. É da natureza dele. Ele gosta, né? Ele não consegue. Eu lia, semana passada, e até fui buscar aqui, uma matéria da BBC, que dizia exatamente isso. O mistério é a matéria de disseminadores silenciosos que espalham a Covid. Uhum. Ele pegou um fato que aconteceu, que foi o casal precursor, foi quem levou o vírus para Singapura. E eles foram o seguinte, um casal de 56 anos saíram da China e foram a Singapura e chegaram a Singapura no dia 19 de janeiro. E foram numa missa numa igreja. E nenhum dos dois tinha sintoma no dia 19. Eles começaram a apresentar sintomas no dia 22 e adoeceram. Sim. Mas daquela igreja que eles estavam lá, das 192 pessoas que estavam ali, 191 pessoas, 142 haviam estado naquela igreja. E ali as pessoas se contaminaram. Inclusive uma que não teve no mesmo dia que eles, mas esteve no outro dia e sentou na mesma cadeira que um dos dois contaminados tinha sentado. Então a ciência, volto a dizer, que é a área do Dr. Eduardo, ainda não sabe, a medicina ainda não sabe qual é o mecanismo que está, mas o que se sabe é que existe esse caso dos propagadores da doença assintomáticos. Sim, porque eles são pré-sintomáticos, na verdade. O assintomático é aquele que incubou... Doutor Eduardo, me corrija. O assintomático, isso é para deixar claro, o assintomático é aquele que, durante todo o período de incubação do vírus, não desenvolveu sintomas. Esse é o assintomático. Esse é o assintomático. O pré-assintomático é o quê? Para o público entender. O pré-assintomático é alguém que, que está contaminado, mas que ainda não adoeceu. E que vai adoecer. E, portanto, está contaminando. Esta mulher, ela errou na sua fala. É claramente uma fala confusa dela. Mas o que ela deu a entender ali, depois foi esclarecido, é que os dados que a OMS está coletando em relação aos assintomáticos não se refere aos pré-sintomáticos. É isso? Mas daí o que muda? Claro, concordo. Mas não é lógico. Só que o que muda na estratégia... Como não é lógico? O que ela está dizendo não é lógico. Não é lógico. Porque, teoricamente, estão dizendo assim, os casos assintomáticos podemos liberar porque eles não contaminam ninguém. Não, porque o assintomático pode se tornar sintomático. Esse é o detalhe. Mas não quer dizer que o assintomático... Quer dizer o seguinte, e aí que o presidente errou. Porque pode dizer que o assintomático, ele não adoeça, mas não quer dizer que ele não transmita. Se ele está com o vírus... E é inconclusivo, mas né? Esse é o Por grande, isso que eu acho que não é lógico. Mas esse é o grande objetivo do isolamento social, desde que foi estabelecido lá na Inglaterra, essa estratégia do isolamento social para conter o avanço da doença, é bem isso. As pessoas oligossintomáticas ou assintomáticas contaminar aquelas pessoas
do grupo de riscos que se tornarão muito sintomáticas. Porque fique muito bem claro, 86%, 87%, esse dado nós já temos, terão a doença, terão formas leves da doença e vão se curar, certo? 15% talvez necessitarão de algum cuidado de saúde mais específico no hospital. Em torno de 5% precisarão de cuidados intensivos em leitos de UTI. Isso já se sabe. O problema é o tamanho desses 5%. Né? Se for 5% de 100 milhões, é um monte de gente. Por isso que essa questão de achatar a curva, porque ninguém conseguiria atender uma demanda de casos tão rápido. Por isso que é temerário essa expert da OMS falar isso, quando a gente pode acabar tendo 100 milhões, 5%, 100 milhões de uma hora para outra. Quando tu estás num cargo tão importante quanto esse da OMS, tu tem que redobrar o cuidado com o que tu fala. Não, eu diria de uma outra forma, Macalossi. Essa pessoa tem uma responsabilidade institucional quando está falando pelo cargo. Aliás, porque ela não está falando por ela está falando como uma expert mundial. O mundo sustenta a OMS. O Brasil paga valores à OMS, os Estados Unidos da América pagam a OMS. Então ela é quase uma servidora pública mundial e ela tem responsabilidade institucional no que ela fala. Se ela fosse uma empresa, toda a sua diretoria teria sido demitida pelas patetices que protagonizaram desde o início. Não, se ela quiser falar como pessoa física, está completamente liberada. Mas a partir do momento que ela fala, atrás dela está com o slogan da OMS, ela está falando a questão institucional dela. Então tem que ter um cuidado maior. Então por isso que assim, essas Mas tu concorda, Eduardo, organizações que o que ela falou não serve para descredenciar a política de isolamento social, como alguns tentaram fazer? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu acho que isso precisa ficar claro, porque é isso que está sendo falado. Quer dizer, a OMS agora disse que, basicamente, o que a OMS disse leva à conclusão de que o isolamento social não serve. Essa palavra, eu até vou colocar uma coisa aqui agora, falando questão Eduardo Trindade, pessoa física. A palavra isolamento social deve ser abolida. Isolamento social. Na verdade, a gente vai ter que viver esse novo normal. Esse novo normal é o quê? A população ter cuidados de higiene, aquela população dos grupos de risco tentar ficar mais em quarentena, em isolamento social, mas não usar essa forma de isolamento social, porque muitas pessoas confundem isolamento social com quarentena. Sim, pela inibição das atividades econômicas. Eu não me lembro se era Rousseau quem falava, antes de discutir, vamos discutir os termos da nossa discussão. E, na verdade, é isso que faltou. Certo. Porque as pessoas acabam confundindo isolamento social com quarentena, vamos inibir as atividades socioeconômicas, que não é isso, nós não temos como manter isso. A estrutura não concebe isso. E mesmo assim, porque a gente já está tendo reflexo nos hospitais, a gente já está vendo reflexo no aumento do número de mortes por infarto agudo do miocárdio, a gente já está vendo um aumento do número de casos de AVC graves. Então a gente tem que ter um cuidado quando fala essas palavras. E o consumo de psicotrópicos. O consumo de psicotrópicos, o aumento dos casos até de suicídio, o aumento do agravamento dos casos de depressão maior e menor. Nós vamos ter uma explosão do número de casos de câncer, porque está havendo atraso. Não, sem dúvida alguma. De exames que são fundamentais. E a explosão do número de casos de câncer, e a gente vai perder a chance de cura desses casos. Porque, na verdade, todos os hospitais que estão fechando suas consultas eletivas, esse caso vai ter. Não só os hospitais que estão fechando, eu tenho recebido muita reclamação de cidadãos que têm procurado atendimento nos postos de saúde e também está muito prejudicado o atendimento. Né? Porque toda a estrutura da secretaria está focada na questão do coronavírus. Mesmo nos períodos aqui em Porto Alegre, não agora recentemente, onde a gente teve durante praticamente 60 dias um número estável de ocupação de leitos de UTI, algo em torno de 40 e poucos leitos. Não, e que é temerário isso, e mais uma vez, só para esclarecer a população, uma ocupação de 40% dos leitos de UTI é realmente extremamente preocupante. A gente manter uma taxa de 40%, 50% dos leitos de UTI. Cadê aqueles 8%, 50%? Uma taxa de ocupação normal dos leitos de UTI durante todo o ano, se a gente pegar o ano passado, tem que permanecer em 80%, 90% os leitos de UTI. Porque a gente tem esses casos graves. Então, esse cuidado extremo, se a gente está deixando só para os casos de coronavírus, cadê os outros pacientes que estavam ocupando aquele leito de UTI? A gente está deixando de fazer cirurgia cardíaca, a gente está deixando de fazer cirurgias de grande porte. Então, tem que ter quem está planejando, os gestores da saúde, nesse momento tem que ter esse cuidado, porque daqui a pouco a gente vai ter doenças muito graves, como a gente não vê há muito tempo. Muito bem. Melanie, e a decisão hoje do ministro Alexandre de Moraes em relação a como se faz a contabilização dos casos e também do número de mortos? Vamos falar sobre isso agora. A reportagem da Melanie Rupental.
Desde a semana passada, a forma de divulgação dos dados do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde tem causado críticas de especialistas e da população em geral sobre a sua transparência das informações, atraso sobre a divulgação dos números que passaram a ser cada vez mais tarde, bem como a saída do site do ar por estar em manutenção, foram pontos abordados. Tendo em vista isso, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados da Covid-19, que foram retirados do site, constando apenas o número de recuperados, novos casos por dia e óbitos. A decisão do ministro do STF partiu de uma ação apresentada pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB. Alexandre de Moraes determinou que a Advocacia Geral da União preste as informações que entender necessárias no prazo de 48 horas. Em reunião ministerial de hoje, que foi exibida em tempo real pela TV Brasil, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, disse que uma nova forma de divulgar os números está sendo trabalhada nos últimos 20 dias e que deve ser apresentada em breve. Voltamos contigo aí no estúdio, Macalossi. Pois é, eu fiquei realmente impressionado com essa guerra de versões sobre números que se estabeleceu, porque agora tem os números do governo, tem os números do consórcio da mídia, nós estamos utilizando eles como referência, e tem ainda os do Gabardo e dos secretários. Então agora nós temos 3, 4, 5, 6 fontes, e agora, dependendo de quem tu é e do que tu acha que aconteceu, tu escolhe uma para si. E no fim das contas ninguém acredita mais em número nenhum. Os números me parece que agora estão sofrendo de credibilidade. Gostaria da avaliação de vocês. Vai lá, Walter, começa por ti. Eu acho que se criou mais uma narrativa a partir disso, que é a história de que só países de ditadura fazem controle da informação. Nós vivemos quase que um pandemônio democrático, ao invés de ditadura. E esse negócio do ativismo judicial, eu que sou advogado, eu acho que chegou ao limite, às raias do absurdo. A decisão do ministro Fachin, eu acho que foi ontem ou anteontem, de proibir ações policiais nas favelas do Brasil, é uma visão com um claro viés ideológico. Inclusive de que as polícias são inimigas dos pobres que moram na favela. Ela reforça uma narrativa. A decisão do ministro Alexandre de Moraes há poucos dias no inquérito das fake news, que é algo que não encontra guarida nenhuma no direito brasileiro, especialmente a partir da Constituição de 88. O domínio da ação penal é do Ministério Público. O juiz só age provocado. E ele é julgador e não investigador. E ele é julgador, não investigador, nem acusador. Sim. E só poderia tomar uma medida daquelas que o ministro tomou no caso do diploma legal que a gente chama que ele invocou, se o crime fosse cometido nas dependências do STF. Porque é o regimento interno do STF que ele utilizou. Então, era absolutamente descabido o que ele fez. Mas não te parece que, nesse caso em particular, a decisão ela é válida? Porque, claro, existe a independência dos poderes, mas um poder não pode extrapolar neste caso em particular, o que está na lei e o que está na Constituição. Mas, de novo, ele extrapola. Se ele extrapola do ponto de vista legal, tem que ser moderado. Ele tem que intimar o Ministério da Saúde a prestar esclarecimentos. Ele não pode dar uma decisão no que a gente chama de inaudita altera pars. Recebendo as informações do Ministério da Saúde, ele então dá a sua decisão. Agora, a priori, atendendo à provocação de uma parte, eu acho que é nesse aspecto que tem faltado um pouco de comedimento ao Poder Judiciário de um modo geral. Às vezes nós estamos vendo decisões de juízes de primeiro grau, como foi o caso daquela juíza, determinando que o presidente da República mostrasse o seu exame de saúde. Gente, mas isso não existe. A não ser que a gente queira satisfazer um sentimento pessoal de militante. Bom, aí é outros 500. Mas falando do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico, há uma exorbitação absurda Mas se essa juíza quiser ser militante, ela que seja militante, como eu ressaltar, como pessoa física, ela, senhora fulana de tal, ela se coloca na condição de juiz para fazer a sua militância. Então, isso às que é vezes, juízes de primeiro mas grau... vamos lá. Isso que é mas vamos lá, Macalossi, nessa questão é quase um absurdo. E olha, não sou jurista aqui. O nosso vereador Walter Nagelsmann é um especialista do direito, eu não sou especialista do direito. Mas vamos ser claros, agora um juiz do Supremo Tribunal Federal
Ele quer decidir como o Ministério da Saúde vai contabilizar as mortes. Um dado epidemiológico. E se o Ministério da Saúde quiser fazer, porque, de novo, é guerra de narrativa. Mas vamos Não, mas se o Ministério está... Vamos lá. Se o Ministério quiser fazer uma investigação profunda, se aquela morte é, de fato, a causa da morte é o coronavírus, ou o coronavírus é uma circunstância daquela morte. É possível fazer? Tem que perguntar aos médicos. É possível fazer essa diferenciação? Ele foi um fator determinante? Não, será que ele morreu com coronavírus ou de coronavírus? Porque, na verdade, agora os pacientes vai ter uma contaminação maior, eventualmente alguém numa UTI vai morrer, por exemplo, teve um AVC. Não, aconteceu agora um caso recente, eu não vou citar o caso concreto, no hospital que eu trabalho de Porto Alegre, um paciente teve um AVC em maio, estava numa UTI e se contaminou com coronavírus. Mas vamos ele lá. faleceu, a causa da morte dele foi secundário ao AVC. Ele estava contaminado com coronavírus, ele morreu com coronavírus, não do coronavírus. Só para esclarecer a população que nos escuta. Claro. Tem gente que morre do e daí a gente viu, vocês devem ter recebido, a gente recebeu em vários grupos. Os caras disseram o seguinte, até um ex-vereador, acho que de uma cidade do interior aqui do Rio Grande do Sul, colocando que ele não pôde velar sua esposa. Ele não pôde velar sua esposa porque sua esposa era um caso suspeito. Sim, infelizmente, uma condição epidemiológica nesses casos tem que ter o cuidado do velório, mesmo ela tendo falecido da sua doença de base, uma neoplasia, tem que ter todos os cuidados para não contaminar as populações até nos eventos fúnebres. Quem é que Só que o problema é o seguinte, a forma como o governo está fazendo mas quem é que determina... pode levar a omissão de número de mortes. Mas quem não, mas claro que não, mas todos os estados têm que ter seus números. Nós temos as vigilâncias sanitárias municipais e as vigilâncias sanitárias estaduais. Qual é o prazo que isso tem que ser oferecido? É uma ditadura por absurdo, tá? Óbvio, com as devidas reservas do que eu estou dizendo. É uma ditadura da imprensa? A imprensa tem que dizer o seguinte, o senhor ministro tem que nos dar até às 21 horas todos os dias o dado, porque nós precisamos colocar no nosso boletim informativo. Ou pode ser o ministério que vai definir. Por que tem que ser naquele momento que... Porque isso... E outra coisa, o Ministério da Saúde define a estratégia. O problema para mim não é o horário. Quem operacionaliza... Não, mas o problema nasceu pelo horário. É a Secretaria Não. O problema nasceu porque a metodologia de contagens estava estabelecida apenas nos que haviam morrido no dia, sem contabilizar mais os que haviam sido registrados em relação às mortes de dias anteriores. Quer dizer, tu some com os mortos dos dias anteriores que ainda não haviam sido contabilizados. Macalós, é o seguinte, se está havendo uma auditoria, como os números são coletados, é adequado. Eu concordo, ninguém pode sonegar nenhum tipo de informação. Só deve ser sonegadas informações de segurança nacional, que gerem risco à população. As outras informações, um governo democrático tem que ser o mais transparente possível. O Ministério da Saúde estava divulgando um boletim que não tinha um número acumulativo de mortos, não tinha um número acumulativo de mortes. Um boletim pela metade, daqui a pouco só vai vir com o número de recuperados porque é conveniente, como se o número de recuperados não expressasse exatamente o nível de contaminação da doença na sociedade. Quer dizer, quanto mais contaminados, mais pessoas se infectaram. Portanto, a doença está mais espalhada, isso não é um dado positivo. Só se recupera quem se contaminou. A leitura é esse dado na prática não representa nada. É isso que eu quero dizer. Mas as pessoas estão dando vazão a esse dado. As pessoas querem ter esse número e ficam fazendo uma queda de braço entre o poder judiciário e o poder executivo, que realmente não precisa. E o legislativo ali, muito bem, que podia contribuir. O Brasil tem que evoluir nas questões... O legislativo é um poder que praticamente sumiu. Tem que evoluir nas questões da economia e o Brasil ficar numa queda de braço entre os poderes. E o país parado, amarrado. O judiciário assumiu um protagonismo no Brasil nos últimos anos enorme. Em vários países, inclusive, é proibido, na Inglaterra é um deles, que nós falamos já algumas vezes aqui, o televisionamento de julgamentos. Eu acho que isso serviu para uma exacerbação das vaidades pessoais. A gente vê, não é de hoje, a fogueira das vaidades dentro do STF. Eu, por coincidência, estava em Brasília no dia e eu fui lá pedir uma audiência com o ministro Luiz Fux para tratar um assunto. E aí eu subi ao gabinete do ministro e era a transmissão da posse do ministro Celso de Mello. Não, é o Celso de Mello, né? Celso de Mello é o decano. Isso. Mas o primo do Collor de Mello, como é o nome dele? Marco Aurélio Mello. Era a transferência do Marco Aurélio para o Luiz Fux. Gente, eu nunca tinha visto nada igual. Foi um discurso de 15 minutos do Marco Aurélio, depois um discurso de mais 15 minutos do Luiz Fux, e cada um querendo mostrar para o outro mais conhecimento e mais, sabe? Ridículo. Era um negócio... E o Supremo Tribunal Federal tem 222 servidores, se eu não me engano, por ministro. Não, 222 servidores. O custo do Supremo Tribunal Federal é maior que o custo da Suprema Corte Americana. Senhores, eu gostaria de agradecer muito a presença de ambos aqui.
Nós temos o último bloco com o João Carlos Silva e é sempre uma satisfação. Eu acho que é um assunto que necessita de uma análise aprofundada. Nós o desbordamos com vários subtemas. Eu queria só terminar Muito obrigado. quase que em Walter. forma de oração, que Deus nos permita superar essa crise, a todos, ao mais breve possível a gente voltar, se não ao normal, ao novo normal, e que a gente consiga minorar os outros impactos dessa pandemia, o econômico, o social, o jurídico e o político. Walter, muito obrigado. agradeço. Sempre é bem-vindo aqui no programa. Obrigado. Eduardo Trindade. também, Macalossi, sempre sem muito dúvida bem-vindo. alguma, agradeço muito e sem dúvida alguma, eu pego as palavras do vereador Walter e falo isso. A estratégia de saúde pública tem que andar em conjunto com as estratégias econômicas. Não dá para fazer uma dicotomia ou querer criar no Brasil mais uma luta de classes entre a questão econômica e a questão de saúde pública. Não, as duas andam juntas para o melhor resultado. Muito bem. E nós voltamos para o último bloco com João Carlos Silva, direto de Brasília, trazendo os bastidores do poder. O Cruzando as Conversas volta depois do intervalo.